a Bíblia, muito além de um livro histórico ou de qualquer tipo de outro registro que possamos fazer dentro de nossa humanidade, ela é um livro moral. E o Espiritismo, como o cristianismo revivido, vem reviver também esta visão moralizadora de tudo o que os apóstolos, esses irmãos mais sábios e mais velhos do que nós, escreveram 2000 anos atrás para o nosso processo evolutivo. A passagem que vamos falar hoje é sobre a cura de um paralítico, está inserida lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. E entrando no barco, falando de Jesus, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Não é raro vemos interpretações dessa passagem focadas no fenômeno de cura física de um paralítico. Mas o nosso exercício aqui não é debater sobre as técnicas científicas de fazer um corpo, um organismo físico animado pelo espírito caminhar. Em breve a medicina avançará e teremos verdadeiros milagres em relação aos paradigmas de hoje na cura de doenças, como nesta época poderiam ser feitas. Mas o nosso foco aqui é moralizante. Jesus, na nossa visão, é o Verbo divino a atuar na grande imensa seara cristã dos corações humanos. Convido a vocês a um exercício de trazer este entendimento como algo que Jesus está falando de um comportamento íntimo nosso. Não fala do externo, não fala de alguém que da sua perna orgânica, no corpo físico, está paralítica, alguém que tem um problema na coluna. Ele fala de questões morais. Fala, por exemplo, dos paralíticos morais. Quantas vezes nós nos paralisamos no nosso processo evolutivo, paralisamos a marcha de nossa moralidade, às vezes por receio dos sofrimentos e dores que tenhamos que enfrentar, às vezes por vergonha de nos mostrarmos ao público com as nossas falhas, às vezes por vergonha de nós mesmos enxergarmos e admitirmos as falhas que estamos dentro de nós, nos tornando paralíticos da caminhada, aqueles que não estão caminhando no processo evolutivo, parados, inaptos, incapazes por qualquer situação externa, por receio, por vergonha, por falta de coragem, por falta de conhecimento. Nós paralisamos o nosso caminhar para Deus, como paralíticos morais, sinceramente dispostos a aprender com Jesus. Neste enfoque, vemos que Jesus primeiramente entra no barco e passa para o outro lado. Na passagem anterior, ele estava naquela famosa cena também, em que ele cura um garoto que havia uma legião obsediando, e ela acaba indo aos porcos, e os porcos caem no abismo. Metafórico, mas não vamos entrar nessa agora. Depois disso, a população daquela cidade expulsa Jesus, e ele então entra no barco e passa para o outro lado. Este barco representa, na nossa visão, todo o ferramental que nós temos, os nossos talentos, as nossas capacidades intelectuais, o barco de nossa situação atual para navegar o mar de nossas existências. Para que nós enfrentemos a vida, para que nós enfrentemos as tormentas, para que nós consigamos navegar neste caminho evolutivo que nos está traçado por Deus desde a nossa criação.
E Jesus, o Verbo Divino, a vontade de Deus, os conhecimentos do mais alto, pulsando dentro de nós, faz com que nós passemos agora, não mais para aquele lado que rejeita Jesus, não mais o foco para as nossas inferioridades, que queremos, por vezes, expulsar o próprio Cristo de nossa consciência, talvez para justificar uma atitude ou outra, que sabemos não ser tão louvável quanto quiséssemos que fosse. Mas ele diz nessa situação, nas vezes que sim, erramos, ou nas palavras evangélicas, pecamos, quando cometemos algum equívoco que nossa consciência nos acusa, Jesus, o Evangelho propõe, deixe Jesus passar para o outro lado. Não foque no seu lado negativo, mas foque naquele lado que é a cidade do Cristo, que recebe Jesus nas suas qualidades e não nos seus defeitos. Mas não para justificar atos equivocados, mas sim para reconhecer qual parte íntima sua está paralítica. E as suas qualidades, os seus pendores, os seus conhecimentos em matéria de cristianismo, faz você levar intimamente a sua parte paralítica até Jesus Cristo, para que Ele a cure. Os nossos conhecimentos em matéria de espiritismo devem fazer com que nós, perscrutando o nosso íntimo, pesquisando e olhando as nossas falhas, o nosso lado paralítico, aquilo que nos impede de galgar degraus maiores no processo evolutivo, levemos isto a Jesus, a consciência cristã que nos está sendo formada, para que o Cristo, por meio de diversas atitudes, influenciação, intuição, encarnação, provação, seja o que for, que Ele atue em nosso íntimo, em nossos corações, para que a parte paralítica volte a andar. Por isto, o Evangelho fala, eis que trouxeram-lhe um paralítico. Não foi o paralítico que foi até Jesus. Não foi a nossa parte, que ainda gosta de certas inferioridades, porque estamos no processo de aprendizado. E não raro nós gostamos de algumas atitudes que não convidaríamos Jesus nem Chico Xavier para participar delas. Ao invés de escondermos de nós mesmos, trabalhemos para que as nossas virtudes já desenvolvidas reconheçam a nossa parte paralítica, para levar ao Cristo a consciência cristã que nos dará esta coragem de mudar, para que Ele cure, para que Ele nos coloque em situações que forçosamente irá modificar os nossos maus pendores, como diz Allan Kardec, para conseguirmos conquistar novos patamares em matéria evolutiva. Por isso, eles trouxeram, são as nossas qualidades, aquilo que temos de positivo, levando a Jesus, trazendo a nossa consciência, a nossa parte paralítica. Ou como diz Paulo de Tarso, confesse-se perante Deus. Não é o confessionário perante outra criatura, é o nosso íntimo perante a nossa consciência. Num confessionário de reconhecimento íntimo, individual, personalíssimo, para com a consciência que nos aponta os equívocos de nossa intimidade. Este confesse-se perante Deus, metaforicamente, é levar o paralítico a Jesus Cristo. E Mateus continua, e Jesus, vendo a fé deles, vendo esta certeza, essa convicção do nosso lado que já tem mais maturidade, olhando para as nossas falhas, mas certos que estamos, que iremos evoluir, dispostos que estamos de passar pelo que for necessário, para podermos aprender a moral do Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Disse Saulo ao cair do cavalo. Esta é a fé das nossas virtudes, da coragem, da vontade firme, da consciência cristã, da vontade de cumprir o seu dever como espírito, como criatura do Pai. Levando o pensamento a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Esta fé, esta humildade, esta certeza do nosso dever, do nosso destino como espírito,
é que devemos entregar a Jesus para que corrijamos as nossas falhas. Essas correções podem vir de inúmeras maneiras, e a doutrina espírita nos esclarece. Elas podem vir com o apoio de um amigo, com a leitura de um livro, com o afago de um ente querido ou desconhecido. Mas também pode vir por provações, às vezes penosas, por dores e perdas. As inúmeras maneiras que Jesus tem, sob a dádiva divina, para nos reorientar a caminhada e impedir que nós desviemos muito da trajetória. E então, levamos a Jesus o nosso paralítico íntimo, aquela parte que já reconhecemos, e Jesus diz: filho, bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Talvez com um atavismo teológico, automaticamente nossos pensamentos nos levam a crer que se Jesus perdoou os pecados, nada mais tem aquele espírito a passar. Se Jesus perdoou os pecados, Ele retirou todo o mal de dentro daquele ser. E a doutrina espírita nos esclarece que não é assim que as coisas funcionam. O que Jesus diz a nós, quando estamos sinceramente dispostos à mudança, a retirar a paralisia moral de dentro de nós, Ele diz: não se culpe, não se condene, porque errou, porque ainda não é um espírito com a superioridade que desejas. Teus pecados são perdoados. Os teus erros passarão, os teus equívocos terão seus efeitos sanados. Não há condenação eterna. O teu sofrimento é temporário. Você não é condenado por Deus apenas porque errou, apenas porque está com alguma paralisia moral íntima ainda. Teus pecados, meu irmão, são perdoados. Tende bom ânimo, não desanime, não se martirize, não paralise a sua marcha. Porque ninguém é culpado eternamente, nada no mal é irreversível. Todos nós temos que trabalhar nesta fé daqueles que levaram o paralítico a Jesus, que conseguiremos inevitavelmente vencermos as falhas que ainda se mantêm dentro de nós. E Jesus consola-nos dizendo: não se culpe, ande, levante, mas não se culpe. Não creia que você tem um pecado tão grande que é imperdoável. Não creia que você é a pior pessoa do mundo, que Deus não lhe ama, que Jesus não tratará os teus males, que você não evoluirá com ou sem dores. Tenha certeza que todos nós seremos felizes um dia. Bom ânimo faz-nos ver que quando erramos, a atitude que temos que ter é ouvir a voz de Jesus em nossa consciência nos dizendo: meu filho, bom ânimo, teus pecados te são perdoados. E em seguida diz a parábola evangélica: e eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema, ele mente, ele engana, ele age contra Deus, o que ele prega é contrário às leis divinas. E é exatamente este sentimento de automartírio que nos domina, o não perdão de nós mesmos, a figura farisaica, rígida, incompreensível perante as nossas falhas, a nos condenar, o orgulho ferido a condenar os nossos próprios erros, exigindo de nós mesmos uma perfectibilidade, uma perfeição moral que ainda não atingimos, querendo que nós nos condenemos para paralisarmos ainda mais a nossa marcha evolutiva, sentando em vez de caminhar, permanecendo deitados na cama em vez de levantarmos e caminharmos para os pródromos celestiais. Esses nossos sentimentos ainda falhos, ainda inerentes à nossa inferioridade, são, na figura evangélica, estes fariseus que entre si blasfemam. Você não podia ter feito isso, logo você, espírita há tantos anos, como comete um erro tão baixo deste? Isto é imperdoável, você não pode se perdoar.
Estes sentimentos íntimos que nos tomam a mente e o coração são os fariseus comentando entre si que Jesus blasfema, que Jesus não é capaz de fazer com que nós modifiquemos a nossa atitude mais íntima, ainda aquelas que nós não queremos enxergar. Nosso orgulho e nossa vaidade vão tender para que nós nos condenemos e nos martirizemos como se fosse irrevogável e irretratável efeitos de nosso equívoco, por pior que ele seja. Mas Jesus nos fala: tem bom ânimo, meu irmão, teus pecados são perdoados, você não será condenado eternamente. Jesus, Deus, não julga, apenas temos que limpar os efeitos daquilo que fazemos. E como disse Pedro em sua carta, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. O ato de amor de você para com você mesmo, para retirar a falha que há em teu coração, cobrirá os efeitos, talvez de séculos, de equívocos decorrentes daquela mesma falha. Se eu erro porque sou vaidoso e retiro a vaidade de dentro de mim, os efeitos daqueles atos não me trarão o sofrimento de que me traziam quando eu era vaidoso. O ato de amor para consigo retira de dentro de si o sofrimento, os efeitos nefastos que os atos anteriores, quando éramos mais falhos, provocaram na nossa vida e na vida de nossos irmãos. Ao ouvir isto, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Estas frases, essas duas seguintes, são extremamente profundas. Jesus conhecendo os seus pensamentos. Jesus conhece o nosso íntimo. Jesus sabe onde somos falhos. Jesus sabe o porquê nos martirizamos. Jesus sabe que nos condenamos ao auto-martírio por orgulho e vaidade. Quantas vezes nós nos colocamos como a pior pessoa do mundo porque cometimos um erro imperdoável. Meus irmãos, nós não somos pior nem melhor que ninguém. Nós somos iguais. Ser melhor ou ser pior é querer destacar-se de seus irmãos por vaidades. Nós somos iguais a todo mundo, nem pior, nem melhor. E Jesus conhece o nosso íntimo de tal forma que age exatamente no que precisamos para modificar a nossa caminhada, com dor ou com regozijos, a ferramenta adequada ao nosso íntimo, a retirada de nossas falhas, mesmo que a nossa consciência, o nosso raciocínio ainda não consegue enxergar. E ele diz: por que pensais mal em vossos corações? Afinal, o coração pensa. E aí ele nos dá uma grande chave que a própria doutrina espírita vem nos explicar. O pensamento e o sentimento, embora didaticamente separado, como se fossem duas coisas criadas, distintas uma da outra, eles são vibrações do íntimo do espírito, manifestadas racionalmente ou sentimentalmente, mas o espírito pulsa, o espírito vibra para o universo. E o pensamento com o coração, ou o sentimento vibracional que pulsamos de nosso íntimo, é onde está a causa de nossos sofrimentos. E então Jesus diz: pois então qual é o mais fácil? Dizer que teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? E então ordena ao paralítico que levante. E o paralítico levanta. É quando Jesus, nossa consciência, alinhada com a espiritualidade maior, começa a olhar para dentro de nós, fala assim: é possível eu levantar. E Jesus nos mostra: você não é condenado eternamente, você não vai sofrer a eternidade, você não é um ser mal criado para isto, você cometeu um erro e este erro tem solução. E Ele fará conosco, nos colocará na situação adequada para que nós revertamos o mal que há dentro de nós. Por provações, por expiações, por apoios, por afagos, por regozijos, por dores, pelas inúmeras ferramentas que Deus tem para fazer-nos levantar,
sairmos da paralisia moral que estamos temporariamente, porque aí sim estaremos convencidos de que Jesus Cristo, sob o comando do Criador, governa este planeta a nosso benefício. Ao passarmos todas as dores, ao passarmos os nossos arrependimentos, olhamos para trás e se estivermos mantendo a consciência reta, se estivermos mantendo o olhar em Cristo, os nossos erros servirão de aprendizado. E Jesus, depois de muito tempo, por isso que não raro, quando entramos na velhice física, nós temos uma maturidade, uma calmaria que não tínhamos na adolescência. Olhamos para trás e reconhecemos os benefícios da vida, os benefícios da vida que Jesus nos guiou. Agradecemos a Deus. Senhor, obrigado pelas provações que me deste. Eu sou hoje uma pessoa melhor, porque passei por algumas situações, por vezes difíceis na vida, que me fizeram me erguer, que me fizeram levantar. Momentos desesperadores às vezes, mas passados seus efeitos, vi o quanto cresci. Vi que a paralisia que existia dentro de mim curou-se. E hoje eu sou uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais respeitadora, mais conhecedora, mais humana, mais cristã. E eu aprendi com as dores do passado. Esta situação é Jesus falando para nós: o que é mais fácil? Eu te convencer racionalmente que, por pior que seja o seu erro, Jesus não é contra você? Ou eu fazer você passar por provações que você mesmo se modifique e, olhando para trás, inevitavelmente reconheça o seu amadurecimento por coisas que independiam de você, pela atuação da espiritualidade maior sobre o comando de Jesus? O que é mais fácil dizer? Te convencer que Jesus tem o poder de perdoar os pecados. Ele está no governo deste planeta, comandando as situações externas que passamos para modificar o nosso íntimo, ou ele provar isto na prática, que quando chegarmos na calmaria da velhice física, consigamos ter tempo e silêncio interior suficiente para refletir sobre a nossa vida e vermos o quanto que a mão do Cristo esteve presente para o nosso amadurecimento, mesmo sem nós percebermos isso no momento. Esta situação é quando Jesus responde ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, porque será necessário descansar às vezes. Você cairá de vez em quando e precisa da cama para te apoiar, mas levanta-te agora, tome a sua cama e vá para a tua casa, vá para os seus, vá para as suas próprias características e continue a sua caminhada. E levantando-se, foi para a sua casa, o paralítico. E termina o verso: e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou-se a Deus, que dera este poder aos homens. Se olharmos literalmente, que poder ele teria dado aos homens se foi o Cristo que curou o paralítico? E aí está a chave de nós enxergarmos essa passagem como o nosso poder íntimo. Porque Jesus deu o poder aos homens, o poder de levantar-se, o poder de autocurar-se, o poder de não se condenar, o poder de refazer os efeitos negativos de seus erros, sob a orientação, sob a exortação e o comando de Jesus Cristo. E então, cada um de nós, quando despertarmos a consciência para esta fé imorredora e inabalável, que Jesus está no comando deste planeta, que as nossas consciências são uma ligação direta com a espiritualidade superior, quando nos convencermos do potencial íntimo que temos para o bem e não para o mal, quando tivermos a coragem de enfrentarmos os nossos equívocos íntimos, seremos esta multidão, maravilhando-se, glorificando a Deus, porque deu este poder aos homens de curar as suas próprias paralisias morais íntimas, por meio da orientação de Jesus Cristo, que manifesta-se nas situações exteriores, fáceis ou difíceis, que nós passamos. Em uma palavra, quando passarmos a enxergar as situações externas
como ferramenta divina para nosso direcionamento moral e tivermos a coragem de admitir as nossas falhas sem nos martirizar, reconhecer as nossas qualidades sem nos envaidecer e traçarmos o caminho em direção ao Pai no nosso processo evolutivo, reconheceremos Jesus atuando dentro de nós e, apesar de carregarmos a nossa cama ainda, nós glorificaremos, louvaremos a Deus, porque deu a força para conquistar a nossa felicidade a nós mesmos. O ato externo, a situação que passamos, não tem o poder indelével de nos impor sofrimento ou felicidade. É apenas uma situação que passamos. A forma com que a interpretamos e absorvemos em nosso íntimo é que nos fará feliz ou sofrermos. E este poder de fazer-nos sofrer ou de fazer-nos felizes, Deus deu aos homens. E na parábola, a multidão reconhece e glorifica isso, da consciência de que Deus deu o poder de sermos felizes a nós mesmos. Jesus é nosso mestre, é nosso guia, é nosso exemplo e, acima de tudo, a bússola que aponta o caminho. Mas o caminho deve ser caminhado por nós, retirando as paralisias morais que ainda temos em nossos corações.